para hoje eu queria chamar uma pessoa muito especial, a pastora Harriet. Uma salva de palmas para essa mulher. Conheço a Harriet já tem quase 30 anos, né? Você não tem 30 anos não, né, Harriet? Pode sentar. A gente é criado junto, irmão, assim, irmão de família, né, Harriet? Quase que só não é irmão de sangue, mas de casa e de tudo, a gente tem uma vivência muito boa. E a gente vai compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que a gente viveu, que Deus fez nas nossas vidas, principalmente na vida dela. Uma pessoa muito abençoada. É a pessoa que eu conheço que mais tem talentos e dons, irmãos. Ela canta, dança, ministra, toca, prega, discipula, faz... Tinha os grupos das igrejas, era grupo de intercessão, grupo de não sei o que, era Harriet para cá, Harriet para lá. Então, assim, uma menina extremamente abençoada. E a gente vai falar um pouco do que a gente viveu, né, Rá? Então, vamos lá. Oi, gente, e aí? Tudo bem? Pode se apresentar para quem não conhece. Eu quero começar falando assim, eu conheço todo mundo de cá, deixa eu ver, conheço. Conheci a Duda e o Matheus, mais ou menos assim, né? Então daqui eu não conheço os irmãos aqui da segunda fileira, mas o resto também eu conheço. E a irmã do cabelão também, eu não conheço ainda. E daqui eu conheço só o Reuel e o irmão que é oleiro, né, irmão? Gente, estudou comigo. Uai, Jerry, o que você está fazendo aqui? Graças a Deus, né? Tá aqui. Nossa, que legal. Sabe quando assim você falou, mas eu ia conhecer. Gente, você tá bonitão, Jerry. Sua irmã, né? Tudo bem? Eu conheço. E uma irmã de verde lá atrás. Eu tô fazendo isso, irmãos, porque assim, nós vamos bater um papo, né, Felipe? Não é assim algo que nós vamos aqui, né? E para mim, assim, nossa, tá aqui no primeiro, assim, que eles pensarem em fazer, né? É muito legal, né? É muito legal. Então, assim, eu tô aqui para contar meu testemunho, né? A gente vai falar um pouco assim, não sei o que o Felipe quer perguntar. Surpresas. Mas ele vai perguntar, eu vou respondendo e vamos ver. É um desafio, né, irmãos? Pensa você aqui no meu lugar. Então, assim, é um desafio, mas eu aceitei, né? Até o Rony falou assim, nossa, amor. Eu falei pra ele, né? Falei, amor, acho que eu tô quase arrependendo, porque expõe muito a gente, assim, né? Aí ele, então por que você não falou não pro Felipe? Por que você não falou, não vou? Aí eu falei, não, porque eu não sou o centro do mundo, né? Eu não sou o centro de tudo. Uai, claro que eu vou falar, né? De um testemunho aqui e outro ali, e são muitas coisas, são muitas histórias, muitos lugares, amigos, família, filhos, curas, né, alegrias que o Senhor fez na minha vida, tá, gente? Amém. Vamos começar do começo, né, Rá? Como é que o evangelho chegou na sua casa, na sua vida, na sua família? Ixi, do começo não, mesmo? Vamos resumir, né? Vamos resumir. Gente, eu cheguei na igreja com 5 anos de idade. Eu fui na igreja a primeira vez que abriu a porta da igreja. Foi assim, o Reginho é meu irmão. Cadê ele? Tá na cozinha. Olha. Aí meu irmão, é aquele branquinho que estava aqui tocando teclado. É meu irmão, meu único irmão. E aí a gente estava em casa, passou de tarde um carro de som. Falou, vai abrir o culto essa noite. Aí era a primeira vez que o pastor Júlio ia fazer um culto, né? Ia começar um culto ali no Conjunto Fabiana. E aí a gente escutou. Quando a gente era de uma outra igreja assembleia, mas quando foi de noite, que deu o horário do culto, meu irmão sumiu. E aí minha mãe falou assim, você não sabe onde que ele está, não? E eu fui para o culto com a minha mãe. Você não sabe onde que ele está, não? Eu falei, eu acho que eu tenho uma ideia de onde ele está. É numa igreja que passou falando um carro de som aqui, que vai ter um culto. Então ele foi para lá, né? E era assim, tudo um pouco diferente do que a gente era acostumado na outra assembleia. Era assembleia também, mas depois teve algumas mudanças. Mas assim, foi o primeiro dia, o primeiro dos primeiros mesmo, assim, que abriu, né, ali a porta
nós estávamos lá, eu e o meu irmão, né? Eu fui porque ele foi, então eu fui atrás dele. E ali começou uma história, viu? Porque eu vi muita coisa na igreja, vi todas as pessoas passarem, até hoje, né? Então eu vi assim. Então assim, irmãos, eu fui criada praticamente com os meninos, né? Com o Reuel e com o Felipe, né? Eu fui criada praticamente lá com eles, né? Eu conheci, o Rony me conheceu, eu tinha essa idade. E aí, às vezes ele aparecia, como nós somos 8 anos de diferença, às vezes ele aparecia com a namoradinha lá na igreja. E a namoradinha dele me pegava no colo e falava, ai, você é bonitinha, né? Então, olha só, ele namorava já, me colocou no colo uma vez, ai, você é bonitinha, porque eu cantava na igreja já assim, petitiquinha. Aí ela ficava, ai, que gracinha, né? O tanto que ela é linda, com o Rony, né? E eu no colo da namoradinha dele. Então, assim, nós conhecemos também há muito tempo, né, amor? Há muito tempo. Aí, isso foi em 1994, né? Foi quando abriu a igreja. 1994, isso. Foi uma missão que alguns irmãos, antigamente tinha Assembleia de Deus do meu avô aqui na Redenção, né? Eles fizeram esse desafio de vários jovens abrir igreja e cada um foi para uma região. Sim, e o pai do Felipe foi para, né, o pastor. Lá. Então, quando eu fui com meu pai, então foi o dia que eu conheci ela também. Então, a gente tem quase 30 anos, né? De amizade, de irmandade. Muito tempo. Aí, Rá, você vem para a igreja, logo você começa a adaptar todos os ministérios, né? Como é que foi isso? Então, eu passava muita coisa em casa, né? Nossa família tinha muita dificuldade, assim, na relação dos meus pais. A dificuldade era basicamente, assim, direcionada para a relação dos meus pais, que era muito conturbada, né? Tinha outras dificuldades e tudo, mas essa era a principal. E aí eu tive assim muito compromisso já com a igreja, não sei como, dessa fase difícil da minha vida, dessa fase da relação dos meus pais serem difícil. Eu queria envolver com a igreja, eu queria envolver com as coisas de Deus. Os grupos era de adolescente assim, mais de 13, 14, 15, e os jovens, mas eu queria estar lá, então eu tinha 7 anos, 8 anos, eu queria envolver com as coisas de Deus. Foi uma coisa assim que eu queria, sabe? Eu sempre queria estar ali, envolvendo com as coisas de Deus. Acho que o Jerry me conhece também desde dessa época, né, Jerry? Nós somos muito pequenos, a gente estudou no Severa, né? Muito pequena, assim. Então você já me conhecia assim, crente, né? Assim, na igreja, né? E tudo. Eu nunca fui assim. Eu nunca fiz outra coisa, né? Assim, eu nunca tive um tempo que eu saí da igreja e fui fazer outras coisas, né? Eu sempre tive ali. E isso muito cedo mesmo. Aí a gente inventava uns grupos de dança, uns grupos de oração. Com 8 anos de idade, a gente inventava uns grupos de oração. Então, assim, na minha memória, assim, vem assim, a gente orando de madrugada, fazendo vigília, coisa assim muito nova, e a gente já fazia. Gente, de madrugada na igreja com essa idade, pensa, era muito, muito custosa, assim, né, na verdade, como é que a minha mãe deixava, né? Mas era assim, tudo sobre a supervisão dos pastores, tudo. Bênção. Você falou da dificuldade com seu pai, né? Foi o primeiro grande desafio que você enfrentou, né? Foi. Depois, quando chegou nos meus 13 anos de idade, a gente tinha muitas dificuldades. Quando chegou nos meus 13 anos de idade, a gente teve um problema muito sério, que foi... meu pai começou a ter mais e mais crises, né, de ansiedade, de depressão. E ele acabou, quando eu tinha 13 anos, né, eu super envolvida na igreja, eu já era envolvida demais. Mas aí com 13 anos eu já tinha batizado, eu já estava assim para acontecer, para acontecer mais coisas na minha vida, muito, muito assim,
em relação à minha vida de oração, de envolver com a igreja. Gente, aí vai nos meus 13 anos. Eu lembro que eu batizei em abril, quando foi em outubro, aconteceu, né, uma tragédia na nossa casa. O meu pai teve né, uma crise muito forte e fez uma coisa assim que a gente nunca imaginava, né? Ele teve ele não teve desentendimento nenhum com a minha mãe, mas assim, ele acabou que ele estava surtado nesse dia, né? Apesar de estar tentando reconciliar com a minha mãe, nesse mesmo tempo ele estava tentando reconciliar, assim, estava tentando, mas ele não conseguiu. Isso que eu quero falar. Ele não estava conseguindo, não estava encaixando nada. Mas aí aconteceu ele matou a minha avó materna e depois suicidou. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade, então. Então, assim, em meio a um momento assim, tentando reconciliar com a minha mãe, e eu orando, né? E eu orava muito, eu pedia muito pela vida do meu pai. Eu lembro que um dia meu pai falou assim para mim: filha, faz um pedido assim que você quer, que alguma coisa que o papai faz para você, que você queira muito. Eu falei assim: pai, vamos lá na Igreja Universal. Porque eu achava que quando começasse lá o processo tudo, eu achei que lá ele ia ter um encontro assim... Na sessão do descarrego, né? Na sessão de descarrego, para ser sincera mesmo. Pensei, meu pai, eu falando com o meu pai para a gente ir lá, talvez os irmãos lá tenham mais essa pegada, e eles já atuam nessa área, né? Com gente que está bem, né? E assim, bem descontrolado mesmo, bem naquele momento de neurose, de coisa doida, né? Eu pensei, uai, que isso, né? Que não tem nada a ver. Eu vou, pai, vamos, um presente que você vai me dar é levar eu lá no Universal. Vamos. Quando a gente chegou, aí eu lembro que eu ficava na oração lá do lado, e quando os obreiros vieram para pegar meu pai, e eles oravam e nada acontecia com meu pai, eu falava, gente do céu, e agora? Eu pensei que ia dar certo, né? Pensei que ia fluir alguma coisa aqui do meu pai, né? Da parte do meu pai. Mas não surgiu, porque assim, a gente orava muito por ele, né? Queria assim a restauração do casamento da minha mãe, queria a reconciliação do meu pai com Deus, né? Mas assim, irmãos, tudo assim, coisa de criança. Eu quero mostrar para vocês como que eu ia passando os processos, criança, e ia acontecendo certas coisas. Aí assim, nesse fato, né, a gente sabe que a base da nossa casa é pai e mãe, né? A gente nos dá educação, nos dá tudo. E a Harie veio desse problema, né, dessa dificuldade. Eu lembro desse dia que eu cheguei da escola. Foi. Em casa. Meu pai e minha mãe já estavam ajudando você, e você ter força para fazer algumas coisas, né? Geralmente, porque o que eu quero dizer? Porque com o tempo a Harie foi se envolvendo na igreja, e talvez aquela pessoa que precisava ser ajudada, né, veio ajudar muitas pessoas, né? E eu vi isso de perto, eu vi assim a força que ela tinha, que acontecia, né? E depois a gente, nesse trabalho com adolescentes, a gente começou, né? Começamos um trabalho. Aí que a gente pegou firme mesmo, né? Nossa, aí a gente começou firme mais ainda. Assim, eu já estava com 13 anos. E o Felipe, a gente tinha uma sede muito grande de Deus, de fazer as coisas de Deus. Aí nós começamos com os grupos lá, nas casas. Um grupo na sua casa, foi o primeiro, né? Foi, na casa. Eu lembro, a casa da Harie não tinha área, não tinha nada, a tia Ziluca tinha ficado viúva. E assim, cuidar de 2 pessoas, trabalhar, construir a casa. Era só um lote. A casa não tinha área, não tinha nada. A casa era um reboco, né? Eu lembro até hoje. Era, não tinha nada. A gente não tinha dinheiro pra nada. Não, nada. A gente pegava aqueles bolos de... Quando ia fazer o lanche de pipoca, era difícil, assim. Era difícil fazer a pipoca. Aí fazia o bolo, era que trem murcho, sabe? Fininho assim, ó. E a gente saia chamando os amigos da rua. Vamos lá pra... E a Harie, assim,
A gente pensava, poxa, eu tinha casa, tinha meu pai para ajudar, tinha todo mundo. A tia Gilga sozinha trabalhando, ela, não, vamos fazer lá na minha casa. Eu falei, então vamos. E aí ela fazia assim, a mãe dela trabalhando, ela sozinha em casa, a gente ia para lá, outros meninos que estavam com a gente, né? E a gente começou a chamar o povo para ir para lá, né? Os amigos que a gente tinha. Foi. Você chegou aí lá em casa, né, Jerry? Nas células lá. Já chegou a ter umas... Da vez que deu mais gente, assim, acho que foi 200 e poucos adolescentes. Então a gente chamou, assim, da região toda aqui, do Santa Cruz, tinha muita gente, né? Então, assim, e lá em casa a gente reunia e Deus fazia muita coisa. Era a gente que pregava, era a gente, a Maria que cantava. Era assim, meninos de 12 anos mesmo. A gente era muito envolvido. Muito. Tá aqui o Fabrício, né, Fabrício? A gente tinha as células na Redenção. Esses dias passei na Rua da Redenção, fiquei olhando as casas. A gente tinha célula em todas as casas ali, né? Na rua que você morava, né? Que a sua mãe estava morando. A sua mãe mora lá ainda? Saiu de lá? E aí a gente tinha as células e tudo. Então a gente trabalhou demais, né? Foram anos que a gente tinha muita gente. Fruto desse trabalho que veio e transformou? Como é que é? Alguma pessoa, alguma menina que veio, que converteu nesse processo nosso? Ah, tiveram. Você fala assim que tá... Eu lembro que tem a Karen que veio. Hoje vieram. E nós batizamos todo mundo. Batizava. Nós batizamos todo mundo. Gente, então assim, era loucura, porque assim, pensa, um movimento de Deus com um monte de adolescente, uma pessoa que acabou de sair de uma renca de problema com pai, com mãe, e perdi, né, meu pai e tudo, aconteceu tudo isso, e eu aí que eu afundei mesmo nisso, e a gente trabalhou muito. Deus fez muito, né? Deus fez muito ali naquele tempo. Foram muitas pessoas que a gente, nossa, assim, para falar assim, tinha um monte de gente que lá do Santa Cruz, que hoje não tá nem aqui mais, né, que a gente perdeu, infelizmente, mas tudo foi alcançado, assim, de alguma forma. Pelo menos a gente ia atrás de alguma forma, sabe? Então, assim, olha o que Deus deixou a gente viver, né? Porque eram pessoas, né? Estou vendo o Mateuzinho aqui também. O Mateuzinho também sempre foi assim, sempre foi muito envolvido. Desde criança, né, Mateus? E ali no Santa Cruz, como precisava muito, a gente sempre estava buscando as pessoas mais, sabe? Mas assim, perdemos muitos, né, Felipe? Muitos morreram, né? Matados. Era um bairro perigoso, né? A gente não... Eram muitos. Eu lembro, assim, igual... Mas chegaram aí na minha casa, na célula, estava lá. De vários testemunhos que eu lembro, assim, tem um assim que foi o que mais marcou, que foi o do Alessandro, né? O do Alessandro é um que... O que acontece? A gente fazia essas reuniões na casa dela e eu tinha uns amigos da rua e praticamente eu jogava bola todo dia, que hoje eu jogo bola 2, 3 vezes na semana, mas naquela época era todo dia. E a gente tinha uns amigos, e poucos amigos meus lá da rua iam para a igreja. Aí um dia a gente estava jogando bola, aí era o dia de ter uma reunião lá na sua casa. Aí, acho que se não me engano, era quinta-feira. Aí eu falei, vou ter que ir embora, deixar vocês aí que eu tenho que ir embora. Aí o Alessandro perguntou, onde você vai? Eu falei, não, vou na reunião dos amigos ali da igreja. Ué, deixa eu ir com você então. Foi, bora. Eu não chamei ninguém, ele que... Vamos. Chegamos lá na casa da Harriet, aquele tanto de menino, as palavras mais bobas, gente. Deus amou o mundo, não sabia falar nada, falava que Jesus amava. Mas era bom demais. Mas era assim, não tinha capacidade nenhuma. E aí ele foi nesse dia ele foi, conheceu a gente, tudo certinho. Ele gostou, falou, legal, pô, pessoal, conheci. Aí no dia, na sexta-feira, tinha uma oração, toda sexta na igreja, que era visitação que chamava. Aí nós jogando bola de novo, falei, não, eu vou para a igreja hoje. Aí ele perguntou de novo, mas o que você vai fazer lá? Não, tem uma oração. Não, eu vou lá com você então. Aí eu pensei, como é que você convida uma pessoa para ir para a igreja no dia da oração, né? Ainda mais aquelas orações assembleianas mesmo, que o povo rodava, enrolava,
e punha óleo, e chebalá, e chebalé, e aquele trem doido. Eu falei, vamos embora. E quando eu cheguei com ele na igreja, irmão, aquele tanto de gente chorando e chorando. Aí eu falei assim, isso aqui não vai dar certo. Aí eu falei assim, não, vamos ali fora conversar um pouco ali. Eu falei, não, porque o pessoal tá orando, não sei o quê. Faz o seguinte, vem no domingo, porque no domingo tem culto aqui, é mais tranquilo, a gente... Aqui hoje... Eu, não, mas tá bom, vou ficar aqui com vocês. Ele entrou e ficou lá assistindo, todo mundo orar. Aí no domingo eu falei assim, será que ele vem? Quando eu morava de frente à igreja na época. Quando eu saio de casa, que eu chego na porta da igreja, ele já estava lá. Eu falei, e aí, vamos? Eu falei, não, vim, então vamos entrar então, fica à vontade. E aí teve o culto, teve a administração, teve tudo, e no final do culto a gente estava sentado assim, e o pastor foi e fez um apelo. Ó, se alguém quer aceitar Jesus, tudo. Do meu lado assim, ele levantou, foi lá na frente da igreja assim, ó, e ajoelhou. Aí eu fiquei assim em choque, né? Porque assim, cara, eu nem preguei para ele. Eu nem falei nada para ele. E ele sentou. Ele estava com muita vontade, né? Ele estava muito sedento. Então, deu um versículo na Bíblia, eu até deixei anotado aqui. Fala que lá em Filipenses 2,13, que fala: porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Tá aí, né? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então eu entendo que foi Deus que fez aquilo. E ele pôde vir através desse trabalho. Eu estou citando assim um caso, mas foram vários diferentes. Esse é porque foi o mais engraçado. Foram vários. Hoje são tudo casado. Tudo, né? Maioria casado, tem filho. E na época da visão tinha de discipular, né? De cuidar das pessoas. E aí eu lembro que ele teve duas crises, né? A primeira foi porque ele era tão, o Alessandro, ele era tão intenso que aí na igreja falou que ia ter um jejum. Vamos fazer um jejum? Vamos. De líquido, de água, de carne. E ele falou, não, vou fazer uma refeição por dia. Aí ele começou a fazer uma refeição por dia, jogando bola com nós e tudo. Um dia nós estávamos lá em casa de boa, bate no portão lá. Isso já depois de alguns anos. O pai dele, com ele, né? Aí eu quero falar com seu pai. Eu falei, tá bom. Eu chamei meu pai, era o pastor. Que história é essa aqui que você está falando pro meu menino comer? E eu só olhando assim, com 15 anos, né? Que história é essa? Jejum, o menino tá amarelo, não come, tô pensando que tá morrendo. E agora eu compro comida pra ele lá, não quer comer não. E aí eu já peguei aquela situação assim, novo, né? E aí meu pai conversou com ele, explicou, a gente falou com ele também. E depois ele queria muito que a família dele fosse para a igreja, né? Ele tinha muita vontade que o pai, a mãe, o irmão conhecessem o evangelho, como ele conheceu, né, através lá do nosso trabalho. E ele foi se frustrando tanto com isso, porque ele tentava levar para a igreja, ele tentava falar de Deus. E sempre a igreja fala, né, que o caminho é Cristo, que quem não está em Cristo, né, está na perdição. Esse era um dos meninos na época aí. Aí, o Alessandro é esse aqui, ó. Esse rapaz aqui. Era feio, Jesus amado. Pode tirar aí. Deixa eu ver aqui quem que é. O Johnny e o Henrique. E aí ele começou a namorar da Daniela, minha prima, né? Foi. E aí certo dia ela me ligou. Já depois de alguns anos, ela falou, o Alessandro veio aqui, terminou comigo e falou que não vai para a igreja mais não. Aí eu falei, uai. Teve uma crise, né? Uma crise, outra crise. A gente teve várias assim, né? E aí assim, a gente era menino de 15, 16 anos, como é que eu ia tratar uma situação dessa? A gente conhecia o que é da Bíblia, sabia que Davi matou Golias, sabia que Jesus morreu na cruz, nós não sabia tratar situações assim. E aí eu fui lá na casa dele, bati no portão, falei, ei chefe, como é que você tá, bom? E ele, irmão, vamos conversar um pouco? Não, se você for mudar minha cabeça, não precisa nem falar comigo não. E não, moço, mas nós não vai deixar de ser amigo por causa disso não. Então tá bom, entra. Aí na hora, antes assim, eu pensei, o que eu vou falar pra ele, né? O que eu vou falar pra ele? Eu sei o que eu vou falar pra ele. E cheguei lá, ele jogou tudo, né, assim, que ele achava que Deus não amava a família dele, que Deus não tinha compaixão com os pais dele, que Deus isso, que Deus aquilo. E foi jogando aquele tanto de coisa. Eu quase fui concordando com ele. Falei, rapaz, pior que você tem razão.
tudo bem. Aí, antes eu pensei assim, Deus, o que eu vou falar? Aí a única palavra que tinha vindo para mim é aquela que a Bíblia fala que, Jesus fala que se você crê em Deus, será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa de Deus, não é uma palavra, isso é uma promessa. E aí eu fui na casa dele e só falei isso. Falei, cara, eu acho que você tem muita razão. Agora sim, eu sei de uma coisa, eu conheço Deus e eu sei que Deus é fiel. E Deus cumpre a palavra dele. E a única coisa que eu tenho para falar para você é que Ele prometeu que se você cresce verdadeiramente em Deus, Ele salvaria a tua casa. Então se você crer nisso, você vai ter paz. Você vai ficar tranquilo. E a gente terminou de conversar lá, ficamos e fomos embora. Aí 2 dias depois ela me ligou. Falou, ele veio aqui, pediu perdão para mim, voltou comigo e vai voltar para a igreja. Então assim, irmão, a gente não tinha muita condição de tratar certas situações, mas a gente tinha... Mas a gente cuidava. A palavra é cuidado. Cuidado. A gente cuidava de muita gente, né? Saía cuidando dos adolescentes. Saía cuidando, assim, dali eu lembro também, do Fabiana, da chácara. Você teve uma época que você ajudou muito a Karen, né? Foi, a Karen. Porque a Karen é uma moça que também veio de uma família destruída. Morava com a avó. E assim, ela teve em você uma amiga ali que ajudou ela na situação. Ela era muito resistente, odiava crente, tudo. E eu ganhei ela na escola, assim, esbarrando nela. Eu gostava de esbarrar na pessoa e ficar inventando de falar com ela sem alguma intenção. E depois eu começava a puxar assunto. E aí eu sentia essa necessidade de falar com as pessoas, assim. Eu queria falar, queria... né, incomodar alguém, mas não assim, já falando da palavra assim, né, eu fazia alguma coisa. Então eu fazia as amizades, depois, né, e aí, gente, imagina, aí depois começou o quê? Que era todo mundo adolescente, todo mundo, maioria, aí começou os namoros, né, uns com os outros, né, que lá assim... Foi ficando jovem? Por exemplo, a maioria, né, aí o Felipe começou a namorar com a minha prima, Laís, que tava tudo lá no mesmo grupo, daqui é todo mundo, né, o Zé, que casou com a Lu... quem mais? A Renatinha, que casou com o Reuel. O Reuel não era muito do nosso grupo não, mas a Renatinha chegou lá com 12 anos, novinha, não cantava, era tímida, mas depois um dia ela abriu a boca lá, eu falei, Deus mandou ela para nós, a coisa mais linda do mundo. Eu vejo a filha da Ana Paula, me lembra ela demais. E aí Deus começou a fazer umas coisas muito doidas, assim, né? Porque começou a ter uns relacionamentos sério lá no nosso meio, né? Que você vê, hoje os meninos têm filho, só que não foi poucos não, foram muitos, né? Foram muitos relacionamentos, muitos. Mas só para vocês terem noção de como que foi que esses casalzinhos estão aqui. É legal saber, né? Foi assim, foi nesse grupão. Quando eu fui querer namorar com a Laís, eu fui me aconselhar com você lembra? Como é que é? Você foi o quê? Aconselhar com você. Mas aí é que tá, gente. Aí a pessoa era ferida demais. Então, assim, desse testemunho, começa a vir um testemunho mais pessoal meu, né? Porque depois de um tempo, Deus começou a tratar comigo. Né? Deus começou a tratar, foi comigo. Basicamente foi assim, gente, eu vou ser bem rápido. Basicamente foi assim. Eu era a filha que procurava o pai, entendeu? Eu era a filhinha que procurava muito o meu pai, né? Porque eu não tinha tido a afirmação do meu pai, eu não tinha tido algumas coisas do meu pai, então eu tinha esse problema, né? E você deve imaginar, né, como eu tinha esse problema, porque uma criança que vê os pais para lá, para cá, separando, depois acontece uma coisa dessa, né, que aconteceu e tudo. Então, assim, eu tinha muitos problemas, né, emocionais, irmãos. Então, assim, eu acabei que eu procurava na igreja me esconder um pouco, né, das coisas. E quando chegou a minha hora de relacionar, o que aconteceu? Eu não conseguia respeitar os homens. Respeitar no sentido assim, de saber que eu precisava de homem.
que eu precisava de homem. Para vocês terem uma noção, eu falava que eu ia para a África, todo mundo aqui que me conhece mais ou menos sabe, eu falava que eu ia para a África, que eu ia fazer a obra, que eu ia fazer aquilo outro, e eu falava que eu queria ter filho, meu sonho era ter filho, mas com qual pai? Eu imaginava eu tendo filho, mas não imaginava tendo o homem. Que coisa doida é essa? Olha a ferida. O tanto que era profunda, tanto que era mais profunda do que a gente podia imaginar. Ou seja, era uma ferida com, né, uma ferida, uma procura por aquilo que eu não tive, né, na figura do meu pai. Eu comecei a combater os homens. Né? Comecei a combater os homens de uma certa forma, né? Outra coisa, eu me tornei o quê? A salvadora. Eu me tornei a menina que se sobressaiu, né? Que era compromissada, era tudo, mas eu me tornei aquela que era salvadora. Ou seja, eu sou salvadora, eu não preciso muito da ajuda de um homem aqui do meu lado para eu poder fazer as coisas. Você entendeu? Então Deus começou a tratar muito a minha vida a partir daí. Porque aí começou os relacionamentos, né? Claro, viu, gente? A gente recorria aos nossos líderes. Isso tudo que nós passamos, nós sempre tivemos o pastor Júlio lá, sempre tivemos a Zete lá, sempre com muita gente, sempre com outros líderes, né? Da rede, que era tinha a rede de jovens, né? E a gente fazia parte dessa rede de jovens. Tinha os líderes que nos acompanhavam, mas assim, a gente ficava muito, né? Junto. E teve uma vez que a Vaninha e o Tielto se propôs a estar ali, ajudar os adolescentes, a estar ali como um casal que influenciasse, que desse a palavra, que ajudasse os adolescentes, né? Eles também tiveram um tempo lá nesse trabalho, que a gente tem que falar isso também. Como você... Mas, gente, pensa, a pessoa ferida, acabou logo esse negócio. Quando foi assim com os meus 16 anos, mais ou menos, começou a acabar um pouco daquilo que a gente tinha, né? Eu não conseguia mais aconselhar as pessoas que estavam à nossa volta, né? Os adolescentes que chegavam falando dos namoros na nossa casa, né? Nossa, eu tô assim, eu tô namorando, ou eu tô querendo namorar, eu tô, né? E aí o que aconteceu? Começou um processo assim, meio que todo mundo começou a crescer, mas olha o tanto que era bom. Nossa, é legal, né? Vocês vêem nas fotos assim, é legal. Mas foi um tempo de muito cuidado, assim, que a gente teve. Enfim, mas depois Deus... Aí começa um testemunho muito pessoal, assim, que é esse mais profundo, né? Do que Deus foi vindo tratando na minha vida, até eu chegar a casar, né, gente? Glória a Deus, gente, eu casei. Eu lembro, eu não sei se isso foi verdade. Oh, Jesus, como é que eu casei, gente? Eu lembro, não sei se essa história é verdade, o Rony vai poder confirmar. Mas eu lembro que o Rony chamou você para sair, e quando foi falar dessa parte de relacionamento mesmo, você meio que correu na hora, é verdade? Eu corri, gente. Não, mas agora é sério. O trem era tão profundo, tão profundo, tão profundo, tão profundo, que é porque a gente conversando, eu respondi para ele assim... que eu não sabia que lua de mel era noite de núpcias e tudo. Eu pensava que lua de mel era viajar. Só para você ter noção do tanto que eu era traumatizada. Entendeu? Assim, traumatizada assim, emocionalmente mesmo. Eu estou falando emocional agora. Emocionalmente, ferida nas emoções, ferida nos sentimentos, ferida com a parte, né, que era a minha parte familiar e tudo. Então, assim, mas aí Deus começou um processo na minha vida ali. O Rony ele reapareceu nesse tempo, né, amor? Você reapareceu lá na igreja. A história dele é enorme também, é grande. De grande tribulação, né? Mas o Rony reaparece lá na igreja quando eu tinha o quê, amor? 18 anos, né? Por aí. Eu estava com 18 anos. O Rony reaparece lá na igreja. E aí ele começou também a ajudar a gente, como ele é psicólogo. A Zé, tipo, não, Rony, vamos ajudar os meninos, o pessoal, os meninos estão crescendo, esse tanto de adolescente, esse tanto de gente. Vamos ajudar os meninos, vamos entrar nesse projeto com a gente. Ele começou um projeto lá com a gente.
Aí o projeto, né, irmãos, foi indo, e a gente foi conversando, mas Deus foi fazendo uma cura muito grande. Deus foi fazendo algo muito grande, né, na minha vida. Às vezes eu penso assim, gente, como que pode, né? Como que as coisas foram acontecendo dessa forma? Mas graças a Deus, Deus nos permitiu. A gente lá na África. Como Deus permitiu certas coisas acontecerem nas nossas vidas. E isso é até bom, viu, irmãos? Que assim, vocês ouvirem isso assim... Porque tá parecendo assim, meio nada, assim, mas podcast é assim mesmo, né? Falando as histórias mesmo. Mas assim, no final, assim, desse processo com os adolescentes, foram muitos frutos. Não foi pouco, não. Falar para vocês, né? E é uma conversão verdadeira, porque assim, igual o caso do Alessandro, eu não tinha nem falado, mas ele veio e converteu assim, verdadeiramente, mudou a vida, mudou a rotina. Não foi só ele não, foi muita gente, né? Depois você casa, aí finalmente... eu casei, né? Eu casei com 21 anos, casei com um homem maravilhoso, que eu admirava quando eu era criança, que eu não pensava que eu ia casar com o Rony, eu pensava assim, que ele era, né, o líder lá, aquela pessoa que eu nunca pensei que eu fosse casar com ele. Casei com uma pessoa maravilhosa, né, com um homem maravilhoso que ele é, e tem muitas histórias, filho, né? Eu tenho meus filhos hoje, né, nós somos pais. E Deus curou muita coisa, irmãos. Deus curou muita coisa. Imagina, para eu casar, para eu conseguir ter filhos. E até hoje o Senhor tem curado, né? A gente tem vivido, né, em meio a muitas coisas que o Senhor tem curado. Porque eu trouxe isso para o meu casamento, né? Infelizmente, eu trouxe muitas coisas para o meu casamento, né? Como assim, combater o meu próprio marido, o meu marido tentar afastar. Quando você faz isso, você acaba afastando ele um pouco. Então no começo do meu casamento foi difícil. Por quê? Porque o respeito profundo que eu precisava ter com ele, eu não tinha. Não porque eu não queria ter, mas era algo que eu precisava tratar, né? Era inconsciente e estava ali. Então a gente divergia demais, sabe? Ou seja, irmãos, problemas que eu tinha que olhar lá atrás, que eu tinha com meu pai, que eu tinha com a minha mãe, e que eu tinha que sarar para eu poder conseguir estar nesse relacionamento, né? E Deus foi fazendo, Deus foi curando, Deus foi fazendo, me permitiu ter filhos. Porque geralmente quem faz esse tipo de coisa, quem tem às vezes esse tipo de comportamento, tem muitos problemas na área da fertilidade, na área de produzir, né, de reproduzir. Porque impede, irmãos, impede. Quando nós temos coisas inconscientes que nós trazemos para o nosso casamento, pode ter certeza que vai dar ruim. Se você não consegue olhar para aquilo, vai dar algum problema, vai dar alguma dificuldade. Então assim, pela graça e misericórdia de Deus, eu tive meu primeiro, aí, né, Deus deixou eu ter o meu primeiro filho, que foi uma alegria. Deixa eu ver, quem que é? Isso é mais adolescentes ainda. Gente, olha o Pedro, que legal. Pedro uns andaram certo, outros debandaram, né? Então assim, só para terminar essa parte aqui, aí Deus me deu meu primeiro filho, um filho amado, esperado, como Deus fez. Deus me deu uma segunda filha, que é a Valentina, primeiro João, depois deu a Valentina, depois Deus me deu o Estevão, mas Deus levou o Estevão há 3 anos atrás, e agora Deus está me dando outro filho. E assim, irmãos, vendo a minha vida, tudo assim que aconteceu, foi um processo muito grande,
foi um processo de Deus muito grande, assim, de Deus assim me aprofundar mesmo, aprofundar a cura dele na minha vida, assim, não foi coisinha não, sabe, assim, foi um processo de cura muito difícil. Eu tenho muitos detalhes dessa história, mas não tem como contar porque são muitos detalhes, né? Para eu casar foi difícil. Eu lembro que eu estava no discipulado com a Zete, esse negócio que eu falava para vocês, que eu falei para vocês, eu falava, Zete, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família, assim, eu quero ser mãe, mas eu pensava em ser mãe assim, não imaginei, eu falava, eu não me imagino com um homem, eu não me imagino tendo uma relação mesmo, a própria relação sexual, eu não imaginava eu passando por isso, sabe? Eu pensava que isso assim era a coisa mais difícil do mundo, porque para você ver quanta trava eu tinha na minha vida, não foi fácil. Então assim, dessa história tem muitas outras vertentes, muitas outras coisas que eu poderia contar, mas estou contando assim só para vocês verem o tanto que foi difícil. E ali ela trabalhou comigo, me discipulou, curou o meu coração, sarou o meu coração para que eu pudesse casar. E eu casei, irmãos, foi uma coisa muito linda. Eu falei para vocês que eu trouxe problemas para o meu casamento, mas assim, meu casamento foi muito, não o casamento, né, a cerimônia, mas o casamento em si foi um milagre de Deus, foi uma coisa assim maravilhosa que Deus fez. Sua vida é uma vida de milagres, né? Era casar eu com esse homem maravilhoso, né? Uma pessoa de Deus que também tem a história dele, tem os erros dele, tem muitas coisas, mas como Deus trabalhou, como Deus fez. Nesses desafios que você passou, foram vários, né? Perda do pai, de filho, questão emocional. Em algum desses momentos difíceis mesmo, assim, você teve algum problema na sua relação com Deus, assim? Você achar assim que Deus era injusto, que Deus não estava contigo? Bom, gente, depois que eu perdi meu filho, eu fiquei muito quieta, muito calada, porque eu simplesmente, eu fazia tudo chorando, assim. Eu fazia tudo chorando. Se eu estava lavando vasilha, eu estava chorando. Se eu estava andando na rua, eu estava chorando. Eu tive, assim, o meu luto foi né, intenso, foi uma coisa muito difícil. Eu perdi meu filho agora, tem 3 anos, não tem muito tempo. Eu perdi meu filho tem 3 anos. Aqui, gente, esse aqui é meu tio, meu segundo pai, irmão da minha mãe. Eu sofri demais, irmãos. Meu testemunho é muito grande, assim, do luto, da parte do luto e tudo. Eu preferi ficar, eu fiquei muito calada, sabe? Eu aprendi também a ouvir mais as pessoas. Foi uma forma que eu achei de conectar com as pessoas. Porque depois que você vive um negócio desse assim, a sua reação, às vezes, é você assim, você pensar assim, você desconectar de todo mundo, sabe? É uma solidão, mas é uma solidão que tem que ser vivida mesmo, né? O luto é uma solidão que você vive ali. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e não deixou chegar a ser um vazio. Era uma solidão, né, que eu sentia tudo, mas Deus não deixou chegar ao ponto assim de ser um vazio. Eu falo, irmãos, não é porque eu não quero me expor nem nada, mas não chegou assim, a ser nenhuma depressão assim. Eu falava para o Rony, eu falava para as pessoas, gente, se eu for tomar remédio vai ser pior, porque é aí que o remédio eu acho que vai ficar me fazendo ficar mais, às vezes, né, tem casos que é assim, mas tem gente que precisa, né, tomar uma medicação para ansiedade, para depressão, que isso é normal, né, irmãos?
Mas é uma solidão muito grande, um luto assim. E eu resolvi conectar com as pessoas, ouvindo as pessoas. Eu achei que a maneira mais forte de eu conectar com as pessoas era ouvindo elas, tentando ouvir elas, sabe? E assim, por aí eu fui, assim. Eu às vezes acho que alguns irmãos devem ter notado isso, né, aqui na igreja. Mas às vezes eu já chegava chorando ali de fora, assim, eu já chegava chorando. Foi um tempo bom das máscaras. Olha que legal. Nossa, pastor, o senhor está lindo nessa foto. Com esse sorriso, Zé. Mas assim, eu quis trazer a Rá aqui, pelo que a gente viveu, né, Rá? Foi. Mas, por mais dificuldades que ela passou, é uma pessoa que sempre serviu a Deus. Isso ninguém pode questionar, né? É uma pessoa que sempre teve o coração para Deus, uma pessoa que sempre ajudou, e eu vi isso várias vezes, né? Uma pessoa que precisava ser ajudada às vezes, né? Igual você falou, tinha suas dificuldades, você precisava mais de ajuda às vezes. Mas quantas vezes eu ia acompanhar ela de noite para ir na casa de alguém para ajudar alguém, né? Acho que o nosso horário já chegou, Rafa. Mas encerrando aqui hoje, é trazer isso, que em meio às dificuldades, em meio às situações que nós passamos, você pode ser uma luz na vida de alguém, né? Você pode iluminar a vida de alguém, você pode, né? Muitas pessoas estão tão sedentas de Deus que não depende nem da sua vontade, né? Você não precisa nem chamar ela, a pessoa está tão sedente que está se convidando. Então, é isso, né, Rafa? Não tem mais tempo assim para falar muita coisa. Não tem, é muita coisa, mas assim, pense que a sua vida, ela pode ser frutífera demais. Sabe, pense que a sua vida, apesar de qualquer circunstância, você pode, né, frutificar. Sua vida pode dar frutos, né, assim, a qualquer tempo, a qualquer estação. Se você realmente estiver buscando o Senhor, né, estiver buscando a vontade do Senhor para a sua vida. Graças a Deus, eu não tive nenhum momento assim em que eu não estivesse buscando do Senhor. Eu tive muitas coisas nesse testemunho de luto meu, gente. Mas eu pensando assim hoje, né, para estar aqui, eu falando, Senhor, foram muitas coisas, muito orgulho na hora do luto, e que Deus tratou, né? Muito orgulho nesse momento de luto, porque você acaba pensando, né? Deus, como assim? Né? Como que o Senhor me achou para acontecer uma coisa dessa? Para me tirar um filho assim e tudo. Então, assim, eu passei por várias coisas, mas eu quero frisar nessa questão do orgulho, porque assim, isso é importante, irmãos. O orgulho, ele nos impede muito, muito de fluir assim nas coisas do Senhor. Amém. Sabe? Ele impede muito mesmo. E eu queria dizer para vocês assim, que esse tempo o Senhor me tratou muito nisso. E aí você pode ver, né, que um tempo onde eu vim, né, de uma escada assim de coisas acontecendo, mas sempre deixando o Senhor tratar. Chegou uma hora que o Senhor tratou mais forte, mais profundo, né? Então, assim, essa parte do final do meu testemunho é que é a parte que Deus começou a mexer mesmo em mais coisas. Mas não é agora a hora que a gente vai falar, porque está acabando já, né? Mas eu queria falar disso, tá bom, gente? Sobre essas duas coisas. A sua vida pode ser um fruto, pode dar fruto, pode ser, se você é fruto de alguém, você vai dar frutos também, mas saiba que Deus, ele trabalha de várias formas, em vários momentos da sua vida, de formas diferentes. Quando chega a hora de Deus tratar profundo, se ele achar que tem que fazer isso, ele vai fazer, né?
Então deixe Deus tratar a sua vida, deixe Deus fazer, deixa Deus tratar, deixa Deus tratar profundo aquilo que Ele precisa tratar. Te agradecer, Raia, por você ter disposição. Sei que você está grávida de novo. Gravidez é meio complicado, mas que isso possam ter fortalecido. Não teve complicação nenhuma, não. Amém? Quer chamar o pastor Júlio aqui para a gente encerrar? Essa oração também. Amém. Quando usar o óculos com o microfone, né? A Bíblia fala que Jesus foi um homem experimentado em dores, né? Isaías 53 fala que Jesus foi experimentado em dores, então que ele teve muitas dores. A Harriet é uma menina, eu sempre vejo assim, como Jesus, uma menina experimentada em dores, porque as maiores dores que o ser humano pode passar, ela passou. O pai dela tinha problemas psiquiátricos, né? Não era, igual ela falou, aquela confusão de pensar que o problema é espiritual. O problema dele era médico mesmo, era psiquiátrico. A vida dela e do irmão dela, os dois são irmãos, esteve em risco por causa de um pai assim. O que o pai fez com ela, né, e o que ele não fez, causou muitas feridas emocionais, né, que levou elas, até mesmo, igual ela falou, ela se escondeu na igreja. Ela dava a vida inteira, como diz aí, o próprio Karl Marx fala isso, né, chega a dizer que quando ele diz que a religião é o ópio, né? Só que da sociedade, só que não é só a religião, cada um, a droga também, o próprio ópio, né? A bebida, tantas drogas, tantas coisas, as pessoas usam para se esconder. E a figura paterna, a ausência da figura paterna, ela causa traumas terríveis. E ela foi compartilhando aqui, quando ela casou, o Rony é um psicólogo. E o Rony é um bom psicólogo. O Rony é um bom psicólogo. Mas o Rony é um bom psicólogo porque quando ele casou também, ele teve que lidar com o seu maior paciente. Foi a sua esposa. E antes dele ser marido ali, ele viu que tinha um problemão para tratar. E ele não tratou sozinho. Então quando ele senta no gabinete e vai aconselhar, ele está falando de coisas que ele viveu, coisas que ele passou, coisas que ele tem experiência. Então a Harriet hoje está aqui, né? Perdeu o pai, extremamente apegada à avó. A avó foi assassinada pelo próprio pai. Depois o pai cometeu suicídio. Olha a bagunça numa vida de um menino de 13 anos, tudo isso, né? Depois casa, vencendo barreiras, tudo que enfrentou sozinha, né? Até o casamento. Depois, quando casa, ficou grávida 9 meses. Na semana do menino nascer, praticamente, o neném vem a falecer. Então, assim, é uma mulher de muitas dores. E aí você pergunta assim, como é que Deus permite que um filho dele passe por isso? Como é que pode um Deus tão bom, tão amoroso, tão grande, permitir passar por tudo isso? Eu quero ler um texto aqui em Coríntios. Paulo diz assim, desmarquei a página aqui. Deixa eu pegar o outro. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. Projeto para nós aí, 2 Coríntios 4. Estou com a NA aqui. Ele fala assim, versículo de número
8, ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Paulo dizendo assim, e ele vai falar que nós, ele chega a dizer aqui, nós os apóstolos, lá em 1 Coríntios 4, parece que somos assim, a escória do mundo, tudo que sofremos. E ele explica tudo isso dizendo o seguinte: Deus permite que o filho dele passe por isso, para que quando ele passar por isso, ele possa receber a consolação do Espírito Santo. Mesmo que na hora você não entende por que você está passando tudo isso, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração e no momento certo você vai entender. Você vê, tem 3 anos que a Aria perdeu um filho, agora que ela está podendo compartilhar isso. E aí eu pergunto para você: quem mais dentre nós aqui pode falar de dor do que a Aria? Quantos de nós aqui sofreu o que essa menina sofreu? Trauma de perder o pai, a avó no mesmo dia de uma forma traumática, de passar por tantas experiências de dores, ver a depressão rondando a sua casa, a sua família, afetando, isso desestruturou toda a casa, né? Foi muitos problemas que passaram que não foram ditos aqui. Problemas assim que agravaram tudo que está falando aqui. Teve outros problemas satélites que foram piorando tudo. De forma assim que, como o Felipe falou aqui da casa, né? Do pai ter que entrar na justiça, obrigar a mãe a vender casa, e eles têm que começar tudo de novo. Então assim, foram muitas outras coisas, muitas dores. Por último, a morte do Estevão, né? Filhinho dela. Mas sabe por que os filhos de Deus são as pessoas que mais... A gente pensa assim, os filhos de Deus tinham que ser as pessoas que nunca passariam por isso. Mas é exatamente o contrário. Deus pega aqueles que Ele ama, aqueles que mais amam, e faz passar por isso. Sabe para quê, irmãos? Para que no dia que essa menina te dá um abraço, você vai sentir o abraço do próprio Deus te abraçando. No dia que ela te dá um beijo, você vai sentir o beijo de Deus, porque é uma pessoa experimentada em dores, uma pessoa que experimentou tudo, e ela tem autoridade para te consolar, para te aconselhar, para orar por você, para falar na sua vida. E não importa, às vezes você pode ter o dobro da idade dela, você pode ter idade para ser mãe dela, mas ela tem vida com Deus. E tudo que ela passou hoje, Deus trouxe cura, trouxe bálsamo. Não foi fácil, mas hoje ele está aqui, uma mulher polida, uma mulher experimentada em dores. Amém?